Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, um forte abraço, seja bem-vindo a mais um Falando Nisso. Toda semana, quinta-feira ao meio-dia, a gente recebe alguém para trocar uma ideia, bater um papo aqui no nosso Falando Nisso, né? Nesta semana a gente está recebendo aqui o Gessé, ele que é psicólogo. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a questão do uso excessivo de telas, celulares e tablets, enfim, por crianças, né? A gente teve aí a época do recesso escolar, né? A época das férias escolares do meio do ano. E tenho certeza que a gurizada ficou vidrada no celular aí, mas a gente vai conversar com o Gessé daqui a pouquinho para ele explicar um pouco pra gente sobre essa questão, malefícios que isso pode causar, caso seja usado da forma incorreta, né? Só mandar um abraço aqui pro pessoal de Avelino Braganholo S.A., que são os patrocinadores da gente aqui no Falando Nisso, e também o Mercado Marini, de Passos Maia, que você pode chamar lá no WhatsApp 3437-0104 para receber todas as informações e receber diariamente as ofertas do Mercado Marini. Obrigado, Avelino Braganholo S.A. e Mercado Marini, pela parceria de vocês. Gessé, boa tarde, bem-vindo à Alternativa, como é que tá, tudo certinho? Boa tarde, tudo bem, tudo certo, obrigado pelo convite. Espero que possa contribuir um pouco com essa temática que é tão importante, né, para os dias atuais, que também é o cuidado com as crianças e os adolescentes que nós temos em casa e nos serviços que nós trabalhamos também, né? Com certeza. Gessé, há quanto tempo já atuando na área da psicologia? Então, eu me formei em 2018, nesse mesmo ano eu iniciei a minha atuação, então lá vai para 8 anos já, né? Comecei atuando no sistema socioeducativo, que é com adolescentes que acabam sendo autores de atos infracionais, né? Trabalhei 2 anos e alguns meses no CASEP de Xanxerê. Então foi uma boa experiência de início de carreira, né? Para poder também ter esse contato com adolescentes que têm uma realidade de vida um pouco mais difícil, né? Porque quando você tem o contato com o mundo do crime, acaba que tem demandas específicas que os profissionais precisam abordar e atuar, né? Uhum. Então, tive esse período de atuação com esses adolescentes, né, no CASEP. Depois desse período, fui para o acolhimento aprisco também, em Xanxerê, né? Então, eram 2 instituições do terceiro setor, né? Administrada pela Associação Betânia, inclusive. E também fiquei um curto período em Xanxerê, no aprisco, porque no ano de 2021, né, quando teve o atentado à creche em Saudades, eu acabei entrando no edital do Estado para ir atuar lá em Saudades, naquele período do pós-acontecido, né, que foi um projeto do governo do Estado para colocar profissionais de psicologia e do serviço social na atuação para dar conta das demandas que surgiram no município naquele fato. Então foi um período assim de bastante crescimento profissional para mim, né, porque foi um fato assim que foi conhecido nacionalmente, mundialmente, mas que você estar lá presente na localidade, trabalhando com as pessoas da cidade é totalmente diferente do que o que a gente assiste na televisão, né? Sim. Então foi um período de 1 ano que eu fiquei lá em Saudades. Depois de Saudades eu fui para São Miguel do Oeste, né? Que é no mesmo mesmo contrato do Estado, diríamos assim. Fui trabalhar com a saúde lá, daí com a regional de saúde, né? No setor da atenção primária à saúde, que lá a gente fazia a coordenação dos 30 municípios da AMEOS, que é a Associação dos Municípios do Oeste do Estado, né, do extremo oeste do Estado. Fiquei mais 1 ano e 4 meses lá, né. Aí voltei para mais perto de casa, que eu sou de Xanxerê, né, trabalho em Vargião hoje, mas sou morador de Xanxerê. E fui trabalhar em Planalto Alegre, daí na assistência social, que é a minha área de formação, né. Eu fiz a psicologia, mas eu mais voltado meus estágios para assistência social, né. Uhum. Então fui trabalhar na assistência em Planalto Alegre e agora no ano passado, em agosto, inclusive eu faço 1 ano de Vargião esta semana, né, dia 7. Aí o Vargião, né, me chamou porque fiz o concurso e tal, aí fui trabalhar na educação. Mas atualmente eu estou 20 horas na educação e 20 horas na Secretaria da Assistência Social também ali em Vargião. Então essa é o meu currículo, diríamos assim, desses quase 8 anos. Né? Conseguiu pegar bastante experiência em vários setores, lugares Sim. diferentes ali também, né? Com certeza, e todos esses locais sempre trabalhando com crianças e adolescentes. Uhum. Na maioria deles adolescentes, né? Agora que eu, nas últimas experiências que trabalhei mais com crianças especificamente, em Vargião, mais crianças também, contando os adolescentes, né? Dos anos finais ali do ensino regular. Mas sempre com criança e adolescente, então um embasamento assim e principalmente a vivência do dia a dia com eles, né? Eu acho que isso vai enriquecendo a nossa forma de trabalho, né?
Certo. Gessé, quando a gente era criança, né, e no meu caso, assim, né, a gente tinha o uso da tela da televisão, né, que era, os pais já reclamavam naquele tempo, diziam, mas meu Deus, tá assistindo televisão demais, né, tem que assistir menos televisão, vai brincar lá fora um pouco e tudo mais. Com o passar do tempo, essa situação foi, digamos assim, aumentando, né, porque além da tela da televisão, surgiu o celular, que prende muito a atenção, surgiu o tablet, que prende muita atenção. E nessa época de recesso escolar, a criançada fica presa ali na tela, né? O quanto isso é prejudicial para as crianças? De ficar tão presas assim na tela e talvez não ter aquela infância brincando ao ar livre, digamos assim. Você sabe que diariamente a gente nota isso enquanto educação, essa dificuldade do desligar, né? Porque atualmente, com a lei federal de janeiro desse ano que restringe o uso dos celulares nas escolas, né? Em ambiente escolar, houve uma certa dificuldade. Então a gente nota diariamente essa dificuldade que as crianças, os adolescentes, eles acessam em casa as telas, né? A televisão, o jogo online, o celular, o tablet. E no ambiente escolar eles não podem ter acesso àquilo ali, né? Eles até têm acesso de algumas formas a telas, mas não aquela tela que vai estar na mão deles durante todo o período da aula ou quando eles estão em casa. Então a gente já nota isso no dia a dia de aula. Quando eles saem de férias, mais ainda, porque o tempo de tela tende a aumentar, né? Então o ideal seria realmente que se voltassem às práticas antigas, diríamos assim, para que as crianças saíssem mais de casa, saíssem mais do quarto, né? Tivessem essa possibilidade tenham essa possibilidade de brincadeiras que não sejam todas elas ligadas às telas. Não que as telas sejam 100% prejudiciais, longe disso, né? A tecnologia tem as suas vantagens, sem dúvida nenhuma, porém, o excesso delas vai fazer um mal muito grande, né? E a gente pode elencar alguns itens, né? Algumas situações que acabam acontecendo com quem acaba passando muito tempo na tela, né? Nós adultos, se passar muito tempo, a gente já vai ter um reflexo negativo. Imagina as crianças que estão em uma fase de desenvolvimento que precisam de outros estímulos e não somente da tela, né? Tudo que é em excesso faz mal, digamos assim, né? Até porque tem muitas brincadeiras que a gurizada, no caso, prefere brincar no celular, mas que é a mesma brincadeira que você pode fazer fora do celular, tem que fazer ali, né? Qual é um sinal que vocês que trabalham nessa área da psicologia consideram assim, um sinal que a partir desse ponto está passando do limite já? Olha, uma das coisas principais assim, na minha avaliação é a questão da ansiedade. Quando você nota o teu filho, né, falando diretamente para os pais, ansioso, ou lá na escola, quando a gente nota essa necessidade de daqui a pouco estar roendo a unha, ou de inquietação, pode estar, sem dúvidas, associado à questão do uso da tela em excesso, né? Uma das principais é a ansiedade. Assim. Ansiedade. O isolamento social também, né? Porque quando você fica muito na tela, você tende a desfazer os teus vínculos com pessoas, entre aspas, reais, que são as pessoas que estão contigo ali. Sejam colegas, amigos, ou até mesmo os próprios familiares, né? Então esse isolamento, né, também pode ser um indicativo. Como dica aos pais, por exemplo, né? Porque, falando de ambientes controlados, né? Ambientes controlados o que são? A escola, por exemplo, é um ambiente controlado, né? A gente, enquanto escola, a direção da escola, os professores, tendem a conseguir controlar algumas coisas lá naquele ambiente, né? Outras instituições que atendem de serviço público, por exemplo, né? Um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Os instrutores de lá também vão ter possibilidades de ter o controle de algumas coisas, né, ali. Em casa, né? Os pais, eles têm esse ambiente controlado, o seu filho está lá no quarto? A gente tende a acreditar que sim, né? Porém, se o filho está lá no quarto com uma tela, com acesso à internet, que a internet é a rede mundial de computadores, né? Então, será que esse ambiente é 100% controlado, né? Pode ter acesso a N coisas, N realidades do mundo todo, por que não? Então, nem sempre esse ambiente é controlado da forma com que deveria. Então, essa atenção de o quanto o meu filho está acessando e o que ele está acessando, né, é importantíssimo que os pais também tenham, né? Sim, porque se for usado para o bem, ali tem muita coisa para a criançada poder aprender, né? Como que os pais, no caso os profissionais, professores, enfim, ou até os pais em casa podem estimular mais que a criança fique não tanto assim no celular, fique um pouco fora das telas? Os estímulos, eles são
competir com os estímulos das telas, hoje em dia é um dos grandes desafios da educação, especialmente falando, né? E também dos pais. Porque o uso do celular e das telas, especialmente o celular, né, que é o mais fácil de se ter acesso e de manusear também, ele é incentivado às nossas crianças por nós, adultos, né, pelos pais, pelos responsáveis, pelos até mesmo os professores e, por que não, né, os profissionais que lidam com essas crianças. Porque nós estarmos manuseando induz eles a também manusear, também a ter vontade de ter aquilo ali, né, de estar ali. Então, o que eu deixaria como dica, né, aos pais principalmente? Esqueça o seu celular, né? Porque se eu tenho celular, eu sou o pai, a mãe tem um celular também, os responsáveis ali da família têm celular, e eu estou dizendo para o meu filho que ele não pode ter, fica uma coisa que parece um tanto injusta na cabecinha deles, né? Poxa, mas o meu pai tem, minha mãe está ali, também tem, né? Ou lá na escola, daqui a pouco o professor está ali acessando e tal, o psicólogo está lá com o celular também e eu não posso mexer. É injusto, na cabeça parece injusto, né? Então, deixar o celular um pouco de lado e buscar fazer atividades do dia a dia, né? As mais banais que possam parecer possíveis. Por exemplo, uma troca de ideias assim com teu filho, né, falando bem, de uma forma bem popular mesmo. Às vezes sentar e, né, ter tentar esse vínculo, que não seja o vínculo vertical, né, mas um horizontal, de olhar para o olho dele, por mais pequeno que seja a criança, né. A questão do almoço, do jantar, do café da manhã, se possível, fazer da forma que era antigamente, né, de todos na mesa. Em hipótese alguma, ter o uso do celular nesses ambientes, se possível, desligar a televisão também, né, para que se tenham esses momentos. Certamente isso vai surtir um efeito. Não vai ser fácil no começo, né, porque vai tocar o celular, alguém vai precisar atender e tal, mas a partir de um certo tempo, certamente vão ter resultados bem positivos, assim, né? Pois é, e como que o mundo ficou muito acelerado, né? Porque a gente ia para a escola e combinava de fazer um trabalho em grupo, por exemplo. Amanhã vamos fazer um trabalho em grupo, né? Aí você só ia ver os teus colegas da aula no outro dia, na hora da aula. Você não tinha o contato nesse meio tempo com os teus colegas da escola. Já hoje não. Hoje provavelmente a galera vai fazer um grupo, já faz um grupinho no WhatsApp ali. Meu grupo é esse aqui. E fica conversando sobre aquilo o tempo todo. Então você vai acelerando demais os processos que antes você levava eles de uma forma mais tranquila. Eu acho que isso também acaba aumentando essa questão da ansiedade que você comentou antes. Sem dúvida. São pontos bem importantes, né? A aceleração dos pensamentos, né? Porque a rede social, especialmente falando dos aplicativos, né, por exemplo, Instagram, o TikTok, que é muito popular hoje com as crianças e adolescentes, esses aplicativos que têm os videozinhos curtos, eles aceleram muito a nossa mente. Os estímulos, eles são muito rápidos, então você passa o dedo para cima ou para baixo, enfim, e ele vai passando para um outro vídeo, um outro estímulo diferente. Então isso acelera muito a nossa mente. E estar no online, estar na rede social ou nesses grupos é uma outra problemática que também nós trabalhamos e estamos buscando incessantemente ou continuamente trabalhar na educação, que é a questão do cyberbullying. Porque assim como você falou, os coleguinhas ali, eles vão fazer o trabalho, mas pode também ter um cyberbullying ali dentro, que é o bullying na internet, né? Então também é uma das linhas de frente que nós buscamos atuar, né, para que se isso aconteça, se use essa tecnologia a favor da educação, mas que não se dê campo ou não se abra precedentes e possibilidades de haver uma violência sendo praticada ali naquele ambiente também, né? Sim. Antes a gente conversava fora do ar de um artigo que tem disponível na internet em PDF, né? Onde os pais podem estar acessando, baixando e tal, com algumas dicas interessantes nessa questão de orientação. É uma cartilha, né, um guia que foi publicado esse ano pelo governo federal, que é sobre o uso das tecnologias, das telas, em relação às crianças e adolescentes, né? Então é um guia que ele tem uma linguagem bem fácil de compreender, né? Ele é separado por algumas etapas, assim, né? Então é uma dica que é bem válida, assim. Se você colocar guia crianças, adolescentes e telas, guia sobre o uso de dispositivos digitais, governo federal, ele vai já aparecer o PDF para baixar. Então todo mundo pode ter acesso, né? É bem válido.
Nesse guia ele traz a questão da faixa etária também, até que ponto as tecnologias, né, as telas podem ser negativas. Por exemplo, de 0 a 2 anos, né, o ideal é que as crianças elas não tenham acesso às telas, salvo, né, para uma videochamada que vai fazer com um familiar, né, que vai mostrar a criança e tal, mas o ideal é evitar de 0 a 2 anos, né. Até 12 anos, o ideal é que não se tenha celular próprio, não se tenha um aparelho próprio da criança, né? Que se for para fazer uso, se for para ter acesso, que seja do pai controlado, né, da mãe, né, do responsável, mas que a criança não tenha o acesso, né? Isso dos 2 aos 12? Isso. E é um tempo longo, digamos assim, né, para você pensar. Eu achei que você ia falar, tipo, dos 2 aos 8, por exemplo, mas dos 2 aos 12, o interessante é que seja mais controlado. Se tenha o mínimo possível que a criança não tenha o celular seu, né? Porque hoje o que a gente mais, infelizmente, percebe e vê é que crianças com 7, 8 anos já têm um celular próprio, até mesmo com o número, né, com WhatsApp, com, né, aplicativos de mensagem, né, tudo isso. Não é o ideal. E, né, é a minha opinião, mas também não sou só eu que estou falando. É o que diz nesse guia do governo federal, né, que foi baseado em referências, né, de especialistas. Então, o ideal é isso, que a criança de 2 a 12 possa ter acesso, mas que não seja de uma forma de ter um aparelho próprio, né, mas que também seja bem controlado por esses pais, pelos responsáveis e os profissionais também que atuam com elas, né. E a partir dos 12 até os 17, né, beirando os 18, que a partir dos 18 já se torna adulto, pode ter o aparelho, mas também com supervisão dos pais, né. Em momento algum, a gente pode deixar de fazer a supervisão, né, de tentar controlar esse ambiente. Eu sei que pode parecer um pouco, às vezes até agressiva essa fala de tentar controlar o ambiente da criança e do adolescente, mas é necessário, porque a gente realmente não sabe os malefícios, todos eles, né, que podem estar chegando pela rede social, né, por esses aplicativos. Porque por mais que os aplicativos eles tenham a classificação indicativa, né, que quando você vai lá na loja do aplicativo para baixar, ele vai ter lá a classificação indicativa bem aparente, né, mas a gente não se atenta a isso, né? Sim. Então, por mais que se tenha isso, os pais, os responsáveis, quem está com as crianças e os adolescentes, precisa sim supervisionar. Eu acho que até uns 14, 15 por ali, os pais até conseguem. Dali pra frente já fica um pouco mais difícil de controlar, né? Até porque se um adolescente de 15, 16 anos vê que a classificação indicativa é 18, parece que desperta mais a curiosidade em acessar. E aí nós entramos em uma outra parte da conversa, diríamos assim, que é sobre a importância dos vínculos, né? Porque hoje o advento da tecnologia, né, a era da tecnologia, também afastou as pessoas, né? Deixa as pessoas separadas, né? Às vezes os casais estão sentados ali no sofá e cada um está no seu celular, né? Cada um está no seu mundo, e o filho está no quarto, então cada um está no seu mundo, né? Então a tecnologia também nos afastou muito. Importância de tentar refazer esses vínculos, né? Estar mais perto principalmente dos adolescentes agora, então, né? Porque talvez tu não vai ficar com o celular do adolescente ali olhando tudo que ele conversou com os amigos e tal, mas que que ele tenha confiança em você de possivelmente contar alguma coisa que possa ter acontecido, né? Olha, eu estou jogando online, né? Que hoje os jogos online eles são muito populares, né? E fulano de tal situação me fez uma proposta que eu achei um pouco indelicado, um pouco que pode ser que seja uma coisa, né, que gere um problema para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder essa informação, eu vou contar para um colega, ou eu não vou falar nada, eu posso contar para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, para o meu tio, que ele vai me acolher, né? Então a importância de ter os vínculos de afeto refeitos, diríamos assim, ou próximos deles, para que eles tenham essa confiança e para que não se torne uma coisa vertical de punição, né? Olha, eu preciso olhar, se você não fizer isso, eu vou, né, ter que tirar e tal, né? Porque a gente sabe que isso também, às vezes, acaba
pode gerar um desconforto no adolescente, né? Então, sim, até porque às vezes pode ser que gere a rede social acaba gerando na gente até um sentimento de culpa, no sentido assim, ó. Alguém te manda uma mensagem depois das 9 da noite, por exemplo, e você não responde, deixa para responder no outro dia de manhã, parece que está sendo mal educado com a pessoa que mandou a mensagem. Me deixou no vácuo a noite inteira. Mas não, às vezes é uma opção da pessoa de não responder o WhatsApp no período da noite, né? Eu tô tentando fazer isso comigo, né? A partir das 9 já não respondo mais, mas às vezes eu sinto essa culpa. Então, mas a gente já tem uma consciência. Às vezes um adolescente que está começando a vida agora, começando um trabalho, começando a entender como é que a vida funciona, talvez seja maior ainda esse sentimento de, pô, eu tenho que responder, não posso ficar aqui, mas eu tenho que responder, porque senão a pessoa vai ficar magoada comigo. Mas não é assim que funciona. Exatamente, sem dúvida. Esses sentimentos eles vão estar muito mais latentes ali no adolescente do que em nós adultos, né? A gente sabe que na adolescência começam as paixões, né? A aproximação mais com os amigos, com os grupos de semelhantes. Então, certamente, você ter esse entre aspas, policiamento do uso do celular, do uso das redes, de responder ou não responder, vai gerar um desconforto, né? Porém, é pro bem, né? E por isso que os adultos que estão, né, convivendo com esses adolescentes precisam estar atentos a isso também, né? E aquela coisa, nós, enquanto seres humanos, aprendemos pelo exemplo, né? Então é importante também dar o exemplo, né? Se a gente cobra, a gente precisa dar o exemplo. Isso eu falo tanto como pessoa física, como profissional, né? Porque os profissionais também precisam dar esse exemplo, né, nos ambientes que a gente está inserido, né? Sim, com certeza. Gessé, a gente só agradece a sua presença aqui na Alternativa, né? Obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo, tá num treinamento ali, deu um pulinho aqui conversar com a gente, né? E fica mais uma vez o convite para os pais aí que estão ouvindo a gente. Achei bem interessante a cartilha que você deixou, a sugestão para a gente aí também. E você tem rede social? Posta alguma dica do teu trabalho por lá ou é só de uso pessoal? No momento não. Não? Só de uso pessoal mesmo? Muito bem. Então a gente agradece a sua presença aqui na Alternativa, né? Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente e mande um abraço para todo mundo lá de Varjão, que é o local que você está trabalhando agora lá, e agradecer ao nosso colega Wagner aqui também, que intermediou nossa conversa. Sim, eu que agradeço pelo convite e também fico à disposição, caso a gente precise ampliar esses assuntos, essas conversas. Acho que é bem válido a gente estar falando sobre esses assuntos, essas temáticas são importantíssimas, né? E deixo um abraço também ao Wagner e à secretária de Educação, a dona Rose, que permitiu a minha vinda aqui à rádio também. E estamos à disposição quando precisarem. Muito bem, obrigado aí pela sua presença, obrigado a você que acompanhou a gente, lembrando que você que ouviu só pela Alternativa, o nosso bate-papo está disponível em vídeo, lá no canal do YouTube, podcast Falando Nisso, procura lá que você vai encontrar a nossa conversa na íntegra. Obrigado Mercado Marino e Avelino Braganholo S.A. pela parceria com a gente aqui no Falando Nisso, e um forte abraço a todos, até semana que vem.